tarde, nação. Mais um conteúdo chegando no canal Onda Rubro-Negra. Eu sou o Jerônimo Ferreira, mais conhecido como GG, e queria, como sempre, o começo do meu vídeo é sempre assim, agradecendo a todos vocês que têm feito o canal crescer, vocês que estão potencializando a marca Onda Rubro-Negra. Queria externar meu agradecimento, meu carinho, e a gente faz sempre um conteúdo diferenciado, um conteúdo para tentar crescer, um conteúdo limpo, verdadeiro, sem inventar notícias, sem verdades. Então, galera, continue se inscrevendo no meu canal, curtam, compartilhem e deixe o seu like, é muito importante. Ative o sininho, você tá lá com o sininho ativado, você vai receber notificações a cada vídeo novo do nosso canal. Então vamos falar sobre o jogo de ontem, Flamengo e Vasco. Apesar da vitória ontem do Flamengo, eu creio que parte da torcida, ou a maioria da torcida, ela não ficou muito feliz pelo desempenho do time, quando eu falo na parte técnica e principalmente na parte defensiva. Esse sistema aí que o Vitor Pereira montou com 3 zagueiros não está dando certo, é um sistema inoperante. Ontem ele, na coletiva dele, ele falou que isso vai depender muito do jogo. Ora, eu vejo por esse lado, tá? Respeito ao adversário é uma coisa, agora medo do adversário é outra. Então eu vejo o Flamengo com medo. Eu vejo o Flamengo jogando recuado, não está no DNA do Flamengo. O Flamengo, historicamente falando, quem acompanha o Flamengo não acostumou, não tem costume de jogar com 3 zagueiros. Então é um sistema que, além de ser inoperante, não está funcionando. E isso está passando até para o goleiro Santos. O goleiro Santos, esse ano de 2023, infelizmente teve uma caída considerável tecnicamente. Ano passado ele chegou no Flamengo, dominou o gol, era um goleiro muito seguro, ele está vivendo uma má fase, mas muito disso do sistema defensivo. O sistema defensivo não passa confiança para o goleiro. Ontem teve uma bola recuada que quase que ele toma um gol, ao meu ver, ridículo, né, que o Flamengo ia acabar tomando ali. Então o sistema defensivo tem sido inoperante. Alguns pontos a gente tem que falar desse jogo aí. O Flamengo ganhou, teve um esboço de reação nesse jogo aí. Quando eu falo esboço de reação, porque o time correu, jogou com uma certa vontade ali, não foi na base da técnica, tá? Eu vou destacar um jogador daqui a pouco para vocês, provavelmente vocês até sabem quem é esse jogador, mas tecnicamente falando, o Flamengo deixou muito a desejar, entendeu? O placar foi favorável, o time jogou com uma certa vontade, mas o sistema defensivo, alguns jogadores ali que estão jogando no sacrifício, eu acho até uma atitude louvável, principalmente do Gabigol, que você vê que o Gabigol ele tem sido um jogador tático, deixou de ser aquele jogador que se aproxima da área, que tabela com o Pedro. A gente perdeu. A principal característica do Gabigol é jogar próximo da área, tabelando com Pedro, e o Flamengo perdeu isso. Uma grande importância técnica a gente perdeu. Como eu falei, é louvável o que o jogador tem feito, tem sido um jogador bastante tático, ele vem respeitando taticamente, mas tem voltado muito. O próprio Pedro também, ele deixou de ser aquele jogador mais de área e está voltando também para ajudar, e isso aí acaba que queima o sistema ofensivo do Flamengo, entendeu? Isso, e ao meu ver, não está adiantando nada, porque nós estamos sendo a defesa talvez a mais vazada ou uma das mais vazadas do campeonato, porque a gente tem tomado cada gol bobo, cada erro bobo da zaga que até o infanto juvenil, né, abre aspas, não toma. Então esse sistema defensivo que o Vitor Pereira montou, sinceramente, não vem dando certo e não vai dar certo. Como eu falei para vocês, respeito ao adversário é uma coisa, mas isso me demonstra medo do adversário. O Flamengo, o DNA do Flamengo não é esse, é jogar com equilíbrio. Então tá faltando esse equilíbrio tático. O time do Flamengo ano passado estava um time muito mais compactado, e essa compactação que o Flamengo tinha no ano passado, esse ano se perdeu, porque se nós formos ver, ora o ataque está bem e ora o meio campo está bem. Não tem aquela compactação que o Flamengo tinha.
de ter o sistema defensivo bem, o sistema do meio de campo bem e o sistema de ataque bem. Então, tá faltando essa compactação que o Flamengo tinha, e isso se perdeu, e ontem foi reflexo disso. Nós temos aqui que fazer nosso julgamento, nossas críticas, mas críticas construtivas e não destrutivas. Como eu falei para você, eu vejo o Gabigol muito sacrificado, o Pedro um pouco fora ali da zona, na zona da área, ali onde ele sabe jogar, um jogador trombador, um jogador técnico, um jogador forte, e a gente está perdendo isso. E como eu falei para vocês, eu destacar ontem a partida do Arrascaeta, ele jogou muito bem, e é um jogador que tem que jogar com liberdade, flutuando, chegando ali perto da área, tabelando, fazendo lançamentos, e até nisso o Flamengo vinha perdendo. E ontem eu gostei bastante do Arrascaeta, foi a melhor partida do ano do Arrascaeta, e foi o principal jogador do Flamengo ontem, fazendo um golaço de fora da área, um chute de rara felicidade. Ele é um jogador que já fez vários golaços pelo Flamengo, aquele golaço de bicicleta que ele fez contra o Ceará em 2019 e outros gols que ele fez pelo Flamengo. É um jogador com uma habilidade técnica rara no futebol de hoje. É um jogador que ele domina o meio de campo do Flamengo, mas ele precisa de liberdade e precisa de aproximação mais dos atacantes. Então, por isso que eu falei para vocês que o time do Flamengo hoje ele não está compactado, porque o Gabigol está vindo atrás marcar, o Pedro está um pouquinho fora da área. Então, a gente está perdendo a nossa principal característica, que é atacar o adversário, é chegar ali na área abafando, e isso não está acontecendo. Tanto é que nós tínhamos uma marcação lá em cima, lá no ataque. Hoje é diferente, o time está recuando para a defesa. Então o time não está abafando lá no ataque. E com isso o adversário vem chegando na nossa área com a facilidade, igual encontrou o Vasco ontem. Por pouco a gente não perde aquela partida de ontem. Teve aquele impedimento do Léo Pelé. E em alguns momentos o Vasco foi um pouco melhor do que o Flamengo. Mas como eu falei para vocês, o Flamengo ele se superou na vontade, na garra. Não foi uma partida brilhante. Eu particularmente... eu não gostei um pouco de algumas mudanças do Vitor Pereira, haja visto que ele demora muito a mudar. O Everton Cebolinha entrou bem ontem, não foi tão bem como nas outras partidas, mas ele entrou bem. É um jogador que você vê o esforço dele, é um jogador que tecnicamente tem muito a dar ainda para o Flamengo, mas é um jogador que está em crescimento. Eu acho que esse ano de 2023 é o jogador que eu vejo com uma certa regularidade, é o Everton Cebolinha. Quando ele entra jogando, ele joga bem, e quando entra no segundo tempo, ele vem jogando bem. E o Ayrton Lucas também, ele vem bem também, tem sido uma grata surpresa, o futebol dele vem crescendo, e isso tem nos dado um certo alívio, né? Porque a gente colocou muita pressão, expectativa no Felipe Luiz, e a gente não tinha um reserva à altura do Felipe Luiz, até que o Ayrton Lucas chegou ano que vem, e a gente agora tem um reserva, eu diria até que nem reserva é mais. Eu acho que o Ayrton Lucas hoje ele é titular. O Felipe hoje, para mim, pela idade e pela aposentadoria dele que vem se aproximando, acho que o contrato dele com o Flamengo vai até o final do ano. Não sabemos como é que vai ser, se vai ser renovado, mas é um jogador também que ele ajuda muito ao clube. É um jogador de um grande futuro para treinador do clube. Eu acho que o Flamengo está na hora de preparar um treinador para o clube, coisa que o Flamengo não tem. Então eu vejo o Felipe Luiz com bons olhos para futuro treinador ou trabalhar na comissão técnica, até o próprio Diego. O Diego ele poderia ser aproveitado no clube em algum cargo, porque ele tem um grau de intelectualidade muito bom e é um jogador que agregava muito no Flamengo no vestiário. Eu acho que hoje ele na comissão técnica ou em algum cargo ele iria ajudar muito o Flamengo. E a entrada do Matheus Gonçalves ontem, ele não entrou bem, sinceramente não entrou bem, mas a expulsão dele é brincadeira.
Ele foi protegido da bola, tá? A mão dele resvalou no jogador lá do Vasco, mas não era para cartão vermelho de jeito nenhum. Eu acho que o VAR tinha que entrar em cena ali e anular aquele segundo cartão do Matheus Gonçalves. Como eu falei para vocês, as mudanças do Vitor Pereira, ela não vem me agradando pela tática. Ele vem botando jogadores fora da função deles. Mais uma vez eu friso, o Gabigol estava jogando fora da função dele e a gente perdeu tecnicamente isso por causa dessa mudança tática aí do Gabigol. E a mesma coisa o Matheus Gonçalves, porque ora ele entra como meio atacante, ora ele entra como lateral, então tem sequência o Matheus Gonçalves na função dele, do que ele pode apresentar. Então fica complicado. A mesma coisa o Matheus França. O Matheus França ontem entrou também. Vamos lá. A torcida está criticando muito o Matheus França. Mas na minha opinião, ao meu ver, eu acho que essas críticas estão erradas. Porque essas críticas tinham que ser direcionadas ao treinador. O treinador vem botando o garoto fora da posição dele. Ontem ele jogou de lateral, improvisar. Vamos ter que improvisar na lateral. Já visto que o Mateuzinho teve uma contusão grave, parece que foi na tíbia, e é uma contusão de longo prazo para recuperação. E o Varela também está fora, então vamos ter que improvisar. E o Flamengo, ao meu ver, precisa contratar um lateral para ontem. A gente não pode viver de improviso. Estão se falando em improvisar Thiago Maia, ao meu ver, não acho bom, porque é um jogador lento e para jogar na lateral você tem que ir e voltar. Mas ele joga defendendo, e aí? Quem vai apoiar? Vamos improvisar também? Enfim, eu acho que o Flamengo tem que ir ao mercado atrás de um lateral, porque não dá para improvisar. Ontem o Vasco viu naquele improviso do Flamengo ali a oportunidade de empatar e quase que chegou ao empate. Se não fosse ali por um detalhe. Então o Flamengo jogou ontem, jogou com uma certa vontade, uma certa garra, aquela sinergia entre a torcida e os jogadores que eu estava cobrando ontem no final do jogo teve. Nós vimos ontem, depois do jogo, a comunicação entre os jogadores, os torcedores. Isso é muito bacana. Talvez esse jogo pode ter sido uma virada do Flamengo para um futuro crescimento. Como eu falei para vocês, eu como torcedor e profissional, como analista de futebol, eu entendo que foi um resultado para virar a chave, mas não é um resultado para você chegar e falar, olha, o time agora vai dar certo, o time agora vai vencer, vai crescer. Eu torço por isso, sinceramente, eu como torcedor, eu torço por isso. Mas foi um jogo meio atípico, né? O Flamengo ganhou na falha do jogador do Vasco, do zagueiro do Vasco, que entregou a bola no pé do Pedro. O Pedro, oportunista, que é artilheiro, foi lá, aproveitou. Tem 11 gols na temporada em 11 jogos. É um jogador que vem dado muito dentro de campo. É um jogador que tem uma performance muito boa, mas tem sido prejudicado pelo sistema tático do Vitor Pereira. Então, acho que o Vitor Pereira precisa ajustar o time, não é só na zaga, não. O principal ajuste é no sistema defensivo. Mas, como eu falei para vocês, tem que ter esse equilíbrio tático, esse padrão de jogo definido, esse sistema tático definido. Agora vamos jogar com 3 zagueiros. Aí contra o Volta Redonda, que é um time, vamos dizer, com menos expressão, mas é um time bastante perigoso, em um futuro próximo pode ser que a gente venha pegar o Volta Redonda na final, ou o Fluminense. A gente primeiro tem que fazer a nossa parte, e aí ele vai querer jogar com 2 zagueiros. Não dá, nós somos o Flamengo, nós temos que jogar sempre para frente, com qualquer adversário que seja. Então, o Vitor Pereira precisa ajustar, não é a zaga, o principal é a zaga, mas precisa ajustar todos os setores do campo, porque o Flamengo está numa bagunça tática que só a gente tem visto aí, e isso tem atrapalhado muito para a desenvoltura do time. O Arrascaeta ontem fez uma partida brilhante. É um jogador que precisa de liberdade, precisa de jogadores aproximando para tabelar, para ele até finalizar. Então precisa do Gabigol próximo da área, ali perto dele. O Pedro, o Everton Ribeiro ontem não jogou, não entrou como titular, entrou no segundo tempo, até que entrou bem, não entrou mal. Mas é outro jogador que também tem sido prejudicado pelo sistema tático do Vitor Pereira. Porque o Everton Ribeiro, se vocês foram ver, não é mais aquele jogador com a liberdade
tática que tinha, aquele jogador flutuante, aquele jogador que trocava de posição com a Arrascaeta e os dois ali dominavam o meio de campo. Muitas das vezes eu estou vendo o Everton Ribeiro jogando como volante, e Everton Ribeiro não é volante. Você acaba com o futebol do jogador, você acaba com a técnica do jogador. Então o Vitor Pereira precisa ajustar o time como um todo. A torcida não tem mais paciência para o Vitor Pereira, eu entendo. Eu, como torcedor, eu vou torcer para melhorar, eu vou torcer para os resultados virem, mas independente disso, não só os resultados, mas a performance dentro de campo. O Flamengo precisa vencer e convencer, coisa que, ao meu ver, esse ano ainda não aconteceu. Ganhamos do Vasco ontem, ok, foi uma vitória bacana? Foi. Pode ser uma virada de chave? Pode, mas não convenceu. Tanto é que a torcida está bastante chateada. Vocês podem perceber pelas entrevistas e pela sinergia da torcida fora da arquibancada ontem. Vocês podem ver nas redes sociais que a torcida está comemorando, mas não aprovou o jogo tático do Flamengo ontem, assim como eu também não aprovo, entendeu? Então precisa ajustar o time como um todo. O principal ajuste tem que começar na defesa. Aí depois a gente começa ajustando o meio de campo e o ataque. O ataque está sendo muito prejudicado. Era a arma principal do Flamengo nesse ano. Tanto o Pedro como o Gabigol. E você vê que até nisso atrapalhou esse sistema que o Vitor Pereira está implantando no Flamengo. Foi uma vitória ontem do Flamengo em cima do Vasco, uma vitória que não convenceu a sua torcida, mas eu creio que pode ser uma virada de chave. Os jogadores, todas as entrevistas falam, estamos fechados com o VP, mas não é isso que a gente vê até o momento. Então vamos torcer que realmente não esteja fechado com o VP não, mas esteja fechado com o comprometimento com o clube. Não é fechado com o treinador. O treinador você tem que respeitar taticamente. Taticamente é aquilo que o treinador quer passar. Apesar de que o treinador está passando não está dando certo. Eu acho que o Vitor Pereira tem que sentar, analisar e ver que ele está errando. E vai continuar nesse esquema tático? Se continuar, eu não vejo com bons olhos, sinceramente. Então, os jogadores têm que estar comprometidos com o clube, comprometido com a torcida, aquele que é o patrimônio do clube. Então eu torço sinceramente que o Flamengo realmente venha com essa sequência de vitórias convincentes. O Flamengo tem totais possibilidades de vencer qualquer time do Brasil, mas precisa jogar com o Flamengo. Tem que jogar com o DNA do Flamengo. O Flamengo não é um time para se acovardar, não é um time para jogar lá atrás. Depende muito da circunstância do jogo. Faltando 3 minutos para acabar um jogo contra um Palmeiras da vida. Poxa, vamos lá, 3 minutos para acabar, Flamengo 1-0. Poxa, aí tudo bem, vamos lá, bota mais o zagueiro, fecha a casinha e acabou. Chuta a bola, fura a bola, tudo bem. Aí sim, mas começar o jogo já se amedrontando, mostrando para o adversário que você está com medo dele, respeito é uma coisa, medo é outra, aí não dá. Então, galera, eu torço sinceramente que o Flamengo mostre essa evolução, mostre esse crescimento técnico que nós sabemos que o Flamengo tem, jogadores esses que são jogadores vencedores. Desde 2019 o Flamengo todo ano garimpa títulos e eu tenho certeza que esse ano nós vamos garimpar títulos. Carioca, é bacana o Flamengo ganhar Carioca, mas a torcida do Flamengo está acostumada com títulos de grandes expressões. Vem a Copa do Brasil agora, vem a Libertadores e vem o Brasileiro. Vamos para cima que a gente tem condições de ganhar essas 3 competições. E vamos reforçar, precisamos reforçar aí. Eu acho que agora, para ontem, precisamos de lateral, precisamos de um volante, precisamos de um meia e precisamos de um atacante. Marinho, para mim, ontem foi expulso, mas independente dessa expulsão, já deu o que tinha que dar no Flamengo. É um jogador que, na minha visão, não agregou em nada tecnicamente no clube. O Bahia está interessado nele, o Flamengo vai lá, vende ele. Obrigado, Marinho, pelos serviços prestados, mas infelizmente aqui é Flamengo, aqui é outra coisa. Então lá na Bahia, de repente você consiga mostrar o seu futebol e muito obrigado por tudo, mas já deu. Então é um jogador que, na minha visão, o Flamengo tem que se livrar o quanto antes, até para botar, repor. Não precisa nem repor, porque nós temos lá dentro do Flamengo jogadores capacitados para assumir aquela função ali, até os Gonçalves A1, até o próprio Matheus França, mas
precisam jogar na característica deles, do meio para frente, jogadores com habilidade, técnica, jogar próximo do ataque, mas para isso precisa jogar na posição deles e não improvisar jogadores com esse talento enorme, jogadores esses que vão crescer muito. É um ano que eu vejo de afirmação dessa garotada aí. Sobre o Ângelo, como eu falei no outro vídeo, ainda bem que ele não veio para o Flamengo. Muitas pessoas estão falando que foi falta de respeito do jogador. Eu acho que não. É uma opinião dele, eu respeito a opinião dele e graças a Deus que ele não veio para o Flamengo. Ao meu ver, é um jogador que não vale esse dinheiro todo que o Flamengo iria investir. Como eu falei para vocês, nós temos jogadores muito mais capacitados que o Ângelo, com todo o respeito ao Ângelo. Então a gente não precisa gastar por um jogador que está em formação, sendo que nós já temos jogadores lá em formação. Temos jogadores até preparados já para assumir o Flamengo, para assumir o time do Flamengo lá. Matheus Gonçalves entrou, vem dominando, vem mostrando seu bom futebol. Ângelo sequer, eu acho que é titular do Santos. Ora ele é titular, ora é reserva. Então foi bom essa negativa do Ângelo para com o Flamengo. Eu não vejo como desrespeito, ele é um profissional, então ele tem direito de escolher onde ele quer jogar. Então para o Flamengo, sinceramente, foi ótimo. Ótimo. Então há males que vêm para o bem. Então vamos ao mercado, vamos garimpar jogadores, vamos contratar e vamos ver como é que vai ficar a situação do Vitor Pereira, que sinceramente esse sistema tático dele aí não vem me agradando e não vem dando certo. A defesa do Flamengo hoje toma gol que nem juvenil toma. Então galera, esse foi mais um conteúdo para vocês, conteúdo com qualidade, sem sensacionalismo, sem contar historinha. Eu vou sempre trazer um conteúdo verdadeiro. Eu conto com vocês, gente. Vamos lá, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, se inscrevam, curtam e ative o sininho para você sempre receber a notificação de um novo vídeo. E em breve nós vamos ter nossas lives. Conto com vocês, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo e vem na onda rubro-negra.